Olá, que bom ter você por aqui. Eu sou a Fabiana, do Ovelha Peregrina, e eu estou muito animada com o que a gente vai ver no estudo de hoje. Na verdade, estudar a palavra é sempre um deleite, né? Mas esse texto, ele é tão rico que eu fico deslumbrada ao contemplar o caráter de Deus por meio dessa narrativa. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 7. Nós vamos estudar hoje os capítulos 7 e 8. Então se prepara. Bom, no nosso encontro passado, a gente encerrou a Gênesis 6, contemplando duas palavras que mudam a direção da história: graça e aliança. A humanidade, ela havia enchido a terra de violência, o pecado tinha alcançado todos os aspectos da vida humana. Deus anuncia o juízo, mas quando tudo parecia caminhar para o fim da história, Deus chama um homem, Noé, e estabelece com ele a sua aliança. Deus promete preservá-lo. E aí a gente chega no capítulo 7 e quando a gente lê essa narrativa, os capítulos 7 e 8, parece que é só uma história da entrada dos animais na arca, do início das chuvas, da subida das águas e depois de como tudo secou. Mas quando a gente lê com atenção, a gente percebe que Moisés está fazendo muito mais do que registrar uma sequência de acontecimentos. Tem uma ferramenta muito útil para quem deseja aprender a ler a Bíblia, assim com mais profundidade, estudar a Bíblia, né? E é observar a estrutura da narrativa. Os autores bíblicos, eles não organizavam os seus relatos de uma maneira aleatória. Muitas vezes eles construíam a narrativa como uma grande composição, conduzindo o leitor a um ponto central. E aqui, quando a gente percebe a estrutura, a gente vê uma estrutura que a gente costuma chamar de sanduíche. Se a gente observar assim com cuidado, a gente vai ver que os acontecimentos eles caminham em direção a um único versículo que ocupa o centro da narrativa, o centro desse sanduíche. Antes dele, as águas sobem, depois dele, as águas começam a baixar. Antes dele, a criação parece retornar ao caos, e depois dele, Deus inicia uma nova ordem. E no centro de tudo isso tem uma frase: Deus se lembrou de Noé. Está no capítulo 8, verso 1. E essa não é apenas uma observação sobre a memória de Deus, mas é a chave para a gente entender toda a narrativa. Os capítulos 7 e 8, eles não contam apenas como Deus julgou o pecado, eles mostram que em meio ao juízo, Deus permanece absolutamente fiel à sua palavra. O Deus que anuncia o julgamento é o mesmo Deus que preserva aqueles com quem estabeleceu a sua aliança. É por isso que essa história continua sendo tão importante para a gente. O mesmo Deus que abre as comportas dos céus é aquele que conduz a criação a um novo começo e preserva, pela graça, o povo da sua aliança. Então vamos começar esse texto de hoje? Vamos ler capítulo 7, dos versos 1 ao 5, para a gente começar. Diz assim o texto: O Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo, como o Senhor lhe havia ordenado. O capítulo começa com um comando: entre na arca. No nosso encontro anterior, a gente viu que Deus havia ordenado a construção de uma arca. E desde o chamado de Noé a construir a arca até esse momento, passaram ali 100 anos. Foi uma longa jornada. Mas agora chega o momento em que tudo aquilo que parecia distante se torna realidade. O tempo da espera termina e chega o tempo da resposta. Observe que quem toma a iniciativa continua sendo Deus. É Ele quem fala, é Ele quem chama, é Ele quem determina o momento de entrar na arca. E essa é uma característica presente em toda a Bíblia. A salvação nunca começa com um homem procurando Deus. Ela começa com Deus chamando o homem. Noé entra na arca porque Deus o chamou. Mas Deus acrescenta algo importante. Diz assim: porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Essa declaração nos leva de volta para o capítulo anterior. Noé era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Mas a gente viu que essa justiça não era a razão pela qual Deus o havia escolhido. Antes de Moisés dizer que Noé era justo, ele afirmou que Noé havia encontrado graça diante do Senhor. Agora essas duas verdades aparecem lado a lado novamente. A graça produz uma vida de fé e a fé produz uma vida de obediência. É exatamente assim que Hebreus, lá no capítulo 11, interpreta a história de Noé, porque diz que pela fé, Noé, sendo divinamente instruído, construiu uma arca. A sua justiça não consistia em nunca pecar, ela consistia em confiar na palavra de Deus.
Imagine como tudo aquilo ali parecia meio que absurdo, porque durante décadas Noé construiu uma embarcação gigantesca em terra firme. Aqui nos Estados Unidos, no estado do Kentucky, tem uma réplica nas medidas exatas da arca. Olha essa imagem para você ter uma ideia da proporção. Era um projeto gigantesco. E além disso, Noé anunciava um juízo que os seus contemporâneos jamais haviam visto. Cada martelada na madeira era um testemunho de que ele acreditava naquilo que Deus havia falado com ele. A fé bíblica sempre nos leva a descansar na palavra de Deus antes que possamos enxergar o cumprimento da promessa. A fé bíblica é sobre crer no caráter de Deus e confiar nas suas promessas. E esse continua sendo um dos maiores desafios do nosso coração. Porque nós gostamos de obedecer quando conseguimos compreender todos os motivos de Deus, ou a gente prefere caminhar quando a gente já vê lá na frente o destino. Mas Deus frequentemente nos chama a confiar primeiro e a compreender depois. Foi assim com Abraão, por exemplo, que deixou tudo para trás para seguir a palavra de Deus. Foi assim com Moisés, que voltou ao Egito confiando naquilo que Deus havia dito a ele: Eu estarei com você. Foi assim com Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus, que se submete ao propósito de Deus sem compreender tudo o que ia acontecer, sem compreender todas as implicações daquilo que ia acontecer. E foi assim com Noé, que entrou na arca antes que uma única gota de chuva caísse. Então, a fé não elimina as perguntas, mas ela decide que a palavra de Deus é mais segura do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver. E em seguida, Deus orienta Noé sobre os animais que vão entrar na arca. De todo animal puro, leve com você 7 pares, e dos animais impuros, leve um par. Lá na frente, nas leis, a gente vai ver a classificação dos animais puros e impuros. No capítulo 6, Deus havia resumido essa ordem. Agora, Moisés acrescenta esse detalhe importante, né? Que alguns animais deveriam entrar em maior número. E isso aqui prepara o leitor para o que vai acontecer no capítulo seguinte. Quando Noé vai oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus já estava providenciando aquilo que seria necessário para o culto antes mesmo do dilúvio começar. Então, mais uma vez, a gente percebe que Deus não apenas salva o seu povo, ele também provê tudo o que é necessário para que o seu povo continue vivendo em comunhão com ele. Então Deus anuncia, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E pela primeira vez, o juízo recebe uma data. Durante muitos e muitos anos, a arca foi construída em silêncio. Agora restam apenas 7 dias. E aqui a gente precisa frisar a paciência de Deus. O mesmo Deus que havia concedido muitos anos para que aquela geração ouvisse a pregação de Noé, visse o testemunho de Noé, agora anuncia que o tempo da espera chegou ao fim. A longanimidade de Deus nunca significa indiferença ao pecado, mas significa que Deus concede tempo para o arrependimento. Mas esse tempo tem um fim. E olha o verso 5. Ele encerra essa primeira sessão dizendo que "E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado". Quando a gente lê a narrativa inteira, a gente percebe a ênfase que Moisés dá à obediência de Noé. Se lembra lá no capítulo 6, no verso 22, quando diz que Noé fez conforme tudo que Deus havia ordenado? Aqui no verso 5 a gente vê também que Noé fez tudo como o Senhor havia ordenado. Nos versos 9, no verso 9 e 16 aqui desse capítulo 7, a gente também tem essa ênfase, como Deus lhe havia ordenado. E esse é um bom exemplo de outra ferramenta importante para quem quer estudar a Bíblia com profundidade, né? Prestar atenção às repetições. Quando o autor inspirado, ele escolhe dizer a mesma coisa várias vezes, ele está ali sinalizando ao leitor que essa ideia merece uma atenção especial. Moisés podia ter descrito a habilidade de Noé como construtor, poderia ter falado sobre a sua perseverança durante tantos anos, ou até mesmo podia ter destacado a complexidade do trabalho de construir uma arca daquele tamanho. Mas ele escolhe destacar outra característica. Noé fazia exatamente o que Deus dizia. Noé, pela fé, obedecia. E essa repetição ela revela que a sua obediência não foi ocasional, ela marcou toda a sua caminhada com Deus. E isso é tão profundo porque a gente vê a obediência de Noé, a gente vê que essa obediência era extraordinária. Mas porque a sua fé era extraordinária também. Durante muitos anos ele trabalhou em algo que aos olhos das pessoas ao seu redor parecia completamente sem sentido. Ele investe grande parte da sua vida se preparando para um acontecimento que ainda não podia ser visto. Então a sua confiança na palavra de Deus era tão radical que produziu uma obediência igualmente radical. É exatamente assim que a Bíblia descreve a fé verdadeira, porque ela não permanece apenas no campo das convicções intelectuais. Ela transforma a maneira como nós vivemos. Quando realmente acreditamos que Deus fala a verdade, a gente passa a organizar a nossa vida em torno dessa verdade. Foi isso que aconteceu com Noé. E aqui cabe uma reflexão para as nossas vidas. Aquilo que dizemos crer
está moldando a maneira como nós vivemos? A nossa agenda, as nossas prioridades, as nossas decisões, os nossos afetos revelam confiança na palavra de Deus ou apenas concordância com ela? Porque há uma diferença nisso, né? Noé nos lembra que a fé bíblica nunca é uma ideia abstrata. Ela sempre produz uma vida de obediência. Então vamos aos próximos versos, vamos ler dos versos 6 ao 10. Moisés continua dizendo assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé, na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aqui nós somos informadas da idade de Noé no momento do dilúvio. E esse detalhe não serve apenas para marcar uma data. Ele nos lembra que a promessa de Deus atravessou muitos anos antes de se cumprir. Décadas se passaram entre a construção da arca e o dia em que Deus finalmente enviou as águas. Em seguida, aqui, Moisés descreve a entrada de Noé, da sua família e dos animais na arca. E a gente vê como essa narrativa é marcada pela ordem, pela tranquilidade. Não tem registro de correria, de desespero, de confusão. Os animais chegam exatamente como Deus havia prometido. Noé entra exatamente quando Deus determina. Então, tudo acontece conforme a palavra do Senhor. Isso nos lembra de uma verdade importante. Quando Deus cumpre os seus propósitos, nada foge do seu controle. Aquilo que pra gente pode parecer impossível, né, reunir animais de todas as espécies e preservá-los, aqui acontece com absoluta naturalidade, porque é o próprio Criador quem conduz a sua criação. Então Moisés escreve no verso 10 que aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Agora esses 7 dias se passaram, a arca já estava pronta, os animais já estavam dentro, a família de Noé aguardava, mas ainda não chovia. Esse intervalo nos ensina algo muito importante sobre fé. Noé entrou na arca antes que existisse qualquer evidência visível de que o dilúvio realmente aconteceria. Pensa, durante 7 dias, tudo permaneceu aparentemente igual, o céu continuava o mesmo, a terra continuava a mesma. A rotina do mundo ao redor lá provavelmente continuava a mesma. Mas a palavra de Deus já havia sido pronunciada. E essa cena, ela precisa nos lembrar de que a fé, ela não espera os acontecimentos para obedecer. Ela obedece porque Deus falou. Olha, eu imagino que esses tenham sido 7 dias bem desafiadores na vida de Noé. Eu imagino os seus vizinhos ali continuando a viver normalmente, talvez olhando para aquela arca e zombando mais e mais, né? Talvez nada parecesse justificar aquela espera. Mas Noé permaneceu mesmo assim, ele permaneceu onde Deus havia mandado que ele permanecesse. Às vezes a gente pensa que obedecer é apenas tomar grandes decisões. Mas muitas vezes a obediência consiste em permanecer exatamente onde Deus nos colocou, confiando na sua palavra. Mesmo quando a gente ainda não consegue enxergar o que Deus está fazendo, é permanecer, é confiar, é esperar. E vamos seguindo no texto. Depois de 7 dias de espera, a palavra de Deus finalmente se cumpre. Olha o verso 11, diz assim: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Moisés registra o dia exato em que tudo aconteceu. O Deus que havia anunciado o juízo não demorou além do tempo determinado, nem agiu antes da hora. Ele cumpriu exatamente aquilo que ele havia dito. A partir desse momento, o ritmo da narrativa começa a mudar. Moisés deixa de contar simplesmente os acontecimentos e ele passa a nos descrever os vários ângulos do dilúvio. Em vez de dizer apenas que começou a chover, ele nos conduz a contemplar a extensão do juízo. À medida em que a gente lê, a gente percebe que cada detalhe vai reforçando a mesma verdade. O pecado trouxe uma ruptura tão profunda que a própria criação parece voltar ao caos. Olha só como Moisés nos apresenta isso. Ele mostra que o juízo ele veio de cima e de baixo, porque ele diz aqui no verso 11 que se romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E essas palavras precisam nos fazer lembrar lá de Gênesis 1, quando Deus separou as águas, estabelecendo limites para que a terra seca aparecesse e a vida pudesse florescer. Agora aqui, esses limites, eles parecem ser removidos. As águas vêm tanto de baixo quanto de cima. É como se a criação começasse a se desfazer. O dilúvio não é apenas uma inundação, ele é a apresentação de uma descriação, se é que existe essa palavra, né? É uma descriação. O mundo organizado por Deus retorna ao caos por causa da rebelião humana.
Mas Moisés também mostra pra gente que o juízo foi contínuo, porque no verso 12 diz que a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então não se trata de uma tempestade passageira. Durante 40 dias e 40 noites, as águas continuaram a cair. O juízo de Deus não é impulsivo nem superficial, ele é completo. A gente vê também que o juízo alcançou toda a terra. Olha o verso 20, diz assim: as águas ficaram 7 metros acima deles e os montes ficaram cobertos. Ao longo dessa sessão, Moisés repete expressões como tudo que havia em terra seca, sobre a terra, debaixo de todo o céu, todos os altos montes. Então essas repetições, elas não são acidentais, elas comunicam que não existia qualquer lugar seguro fora daquele lugar que Deus havia providenciado. Então não havia montanha suficientemente alta, não tinha cidade suficientemente forte, não havia esconderijo capaz de proteger alguém do juízo de Deus. Mas a gente vê também que o juízo atingiu toda criatura vivente. Moisés faz questão de listar as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, tudo que rastejava, toda a humanidade. Mais uma vez a gente é levado de volta a Gênesis 1, porque Deus havia enchido a terra de vida segundo as suas espécies. Agora essa mesma criação sofre as consequências do pecado do homem. Você percebe assim, um tom de descriação. Lá vou eu com essa palavra de novo. E por fim, Moisés mostra pra gente que o juízo deixou apenas um lugar de salvação. Isso é fantástico da gente perceber. Porque aqui no verso 23 diz assim, que ficou, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, as pessoas e os animais e os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Essa conclusão é incrível, porque Moisés está conduzindo o capítulo para isso. Ele não quer mostrar quem morreu, ele quer mostrar que alguns permaneceram vivos não porque fossem fortes, não porque fossem inteligentes, não porque construíram uma embarcação extraordinária. Eles permaneceram vivos porque Deus, em sua graça, havia providenciado um refúgio antes que o juízo chegasse. E para a gente entender ainda melhor isso, a gente precisa voltar uns versos aqui para trás, no momento em que Noé entrou na arca, no verso 16. Porque ali Moisés registra uma frase que muda a maneira como a gente vê essa narrativa. No verso 16, diz que o Senhor fechou a porta da arca, no finalzinho do verso. Moisés não diz que Noé fechou a porta, também não diz que os seus filhos fecharam a porta. Quem fecha a porta é o Senhor. E esse gesto revela uma verdade profunda sobre a salvação. Foi Deus quem ordenou que a arca fosse construída. Foi Deus quem chamou Noé para entrar na arca. E foi Deus quem garantiu a sua segurança quando o juízo começou. A partir daquele momento, a preservação de Noé já não dependia da força com que ele segurava a porta, nem da sua capacidade de manter a arca flutuando. Sua segurança repousava inteiramente na fidelidade de Deus. Ao mesmo tempo, esse ato também marca o encerramento do tempo de graça para aquela geração. Porque durante anos, enquanto a arca era construída, a paciência de Deus permaneceu aberta. Mas chegou o dia em que o Senhor fechou a porta. Depois disso, ninguém mais entrou. E a gente precisa entender o nível dessa segurança, o nível da segurança dessa arca. Porque se foi Deus quem fechou a porta da arca, nada podia abrir. Ninguém de fora, nenhuma onda podia romper essa porta, nenhuma tempestade ia poder desfazer essa porta. Era um lugar seguro, porque era sustentado pelo Senhor. Bom, então a gente chega no capítulo 8. Até aqui a gente acompanhou o avanço das águas, a gente viu o juízo de Deus alcançar toda a criação. O mundo que Deus havia formado está ali coberto pelas águas. E aí um silêncio assim toma conta da história. A gente chega ao capítulo 8 e bem no centro dessa narrativa, dos capítulos 7 e 8, Moisés registra uma das frases mais importantes de todo o relato do dilúvio. Deus se lembrou de Noé. E essa pequena frase muda completamente a direção da história. A partir daqui as águas começam a recuar, a esperança começa a reaparecer e a gente percebe que o propósito de Deus nunca foi apenas julgar o pecado. O Deus que executa o juízo é o mesmo Deus que permanece fiel à sua aliança e conduz o seu povo a um novo começo. Então vamos ler? Leia comigo capítulo 8, verso 1. Depois de descrever esse avanço das águas, Moisés descreve aqui algo muito belo. Vamos ler juntas. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam na arca com ele. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Deus se lembrou de Noé. Mas será que Deus havia se esquecido dele? É claro que não. Na Bíblia, quando a gente lê que Deus se lembrou de alguém, não significa que aquela pessoa havia saído da sua memória, que Deus havia se esquecido dela. Significa que chegou o momento de Deus agir conforme a sua promessa.
Esse verbo, ele marca a fidelidade de Deus à sua aliança. E isso é muito, muito precioso. Noé nunca esteve fora dos cuidados do Senhor. Mesmo quando tudo ali parecia silencioso, Deus continuava sustentando a arca, preservando aquela família, conduzindo a história exatamente para onde havia prometido. Gênesis nos lembra de uma verdade muito preciosa. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. O mesmo Senhor que parecia silencioso durante tantos e tantos dias dentro da arca, continuava sustentando todas as coisas. Ele governava as águas, o vento, o tempo e cada detalhe da história. Se lembre que Noé ficou dentro dessa arca cerca de 1 ano. E no momento determinado por Deus, Deus age exatamente como havia prometido. Então Deus é verdadeiro, Deus é fiel às suas promessas. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias que a gente consegue enxergar, mas depende do seu próprio caráter. E Deus não muda, Deus não volta atrás em suas promessas e ele não falha em cumprir aquilo que ele disse. É por isso que, mesmo quando a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente pode continuar obedecendo. Porque a nossa confiança não repousa naquilo que a gente vê, mas repousa naquele que prometeu. Como escreveria o autor de Hebreus, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Perceba também outra coisa. Moisés não diz apenas que Deus se lembrou de Noé, mas se lembrou de quê? De todos os animais. E mais uma vez aqui a gente vê Deus demonstrando o seu compromisso com toda a criação. Deus está preservando a criação para cumprir o seu plano redentor. A história da redenção sempre envolve um povo vivendo no mundo que Deus criou e que um dia será plenamente restaurado. Se lembre, né? É o povo de Deus vivendo no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Então Moisés descreve aqui no final do verso 1, ele escreve assim: Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Aqui tem um detalhe que merece a nossa atenção. A palavra traduzida por vento é aquela palavra hebraica que a gente já viu por aqui, ruar ou ruach. Se lembra dela? Pois é, ela pode significar vento, fôlego ou espírito. É o contexto que determina o sentido predominante dessa palavra. E lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente leu que o Espírito de Deus, ruach, ruar, ele pairava sobre as águas. Foi também o ruar de Deus que deu vida ao homem no capítulo 2. E agora aqui, novamente, a gente encontra o ruar de Deus agindo sobre as águas. Assim como Deus trouxe ordem ao caos na criação, agora ele começa a restaurar uma criação que havia sido coberta pelas águas do juízo. E no verso 2 diz assim: Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. Perceba como a narrativa agora acontece exatamente na direção oposta do capítulo anterior. Se antes as fontes do abismo se abriram, agora elas se fecham. Se antes as comportas do céu se abriram, agora elas se fecham. Se antes as águas avançaram, agora começam a recuar. Percebe esse movimento? Nada disso acontece por acaso. É Deus quem governa cada etapa da narrativa. O mesmo Senhor que abriu as águas, agora ele ordena que elas retrocedam. Isso também nos ensina algo precioso sobre o caráter de Deus. Nas antigas narrativas lá da Mesopotâmia, aquelas narrativas que o povo já havia escutado, o dilúvio frequentemente é descrito como um desastre tão devastador que até os próprios deuses se assustavam diante da violência das águas. Em Gênesis, porém, não há qualquer sinal de que Deus tenha perdido o controle da situação. As águas nunca estiveram fora do seu domínio. O dilúvio não foi uma força da natureza que escapou do seu controle. Do começo ao fim, Deus permanece absolutamente soberano. Ele abre as fontes do abismo quando ele decide executar o julgamento. Ele fecha quando ele decide restaurar a criação. A criação inteira responde à voz do seu Criador. Deus é um Deus soberano, poderoso e que nunca perdeu o controle. E aí Moisés prossegue para o verso 3, que diz assim: As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Eu gosto muito dessa expressão, iam escoando continuamente, pouco a pouco. Porque Deus podia ter removido toda a água, de uma vez. Mas ele escolheu agir gradualmente. Essa é uma característica tão especial na maneira como Deus trabalha, né? Ele normalmente realiza sua obra por processos. Foi assim na criação, foi assim com Abraão, foi assim no Êxodo, foi assim na conquista da Terra Prometida e continua sendo assim conosco. A gente gosta muito de soluções imediatas, a gente quer mudanças rápidas, mas Deus frequentemente nos forma enquanto a gente espera. E enquanto as águas baixavam ali lentamente, Noé continuava dentro da arca.
Mesmo vendo que a terra já começava a aparecer e que a espera estava terminando, Noé permaneceu exatamente onde Deus o havia colocado. Isso revela, mais uma vez, o tipo de homem que ele era. Sua vida não era dirigida pelas circunstâncias, era dirigida pela palavra de Deus. Ele entrou quando Deus mandou entrar, ele permaneceu enquanto Deus mandou permanecer. E ele só vai sair quando Deus mandar ele sair. Que contraste com Adão, né? Porque Adão tomou para si uma decisão que Deus nunca havia autorizado ele a tomar. Noé espera ouvir novamente a voz do Senhor. E essa é uma obediência madura. Porque esse tipo de obediência não pergunta, o que eu posso fazer? Não, ela pergunta, o que Deus disse, o que o Senhor quer que eu faça. E o texto continua, né? Verso 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Curiosamente, Moisés não demonstra muito interesse em descrever essa montanha. Os estudiosos dizem que ela fica na região ali entre Turquia e Irã, mas o foco aqui não está na localização dessa montanha, mas está em outro detalhe. A arca repousou. E tem aqui uma bela ironia na narrativa. O nome Noé está relacionado à ideia de quê? De descanso, de consolo, né? Depois de meses sendo conduzida pelas águas, agora a arca encontra descanso. Mas esse descanso ainda não é definitivo, porque a terra ainda precisa secar. As pessoas e os animais precisam sair. E o mais importante, o problema do pecado ainda não foi resolvido. Mais uma vez, Moisés mantém a nossa expectativa voltada para alguém maior do que Noé. Vamos seguir para o verso 6? Diz assim: 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e aí no verso 7 soltou um corvo. A partir daqui, a narrativa desacelera um pouco novamente. Porque depois de tantos meses dentro da arca, seria natural imaginar que Noé saísse assim que ele percebesse os primeiros sinais de seca. Mas Moisés nos mostra que tudo ali acontece com calma e no tempo determinado por Deus. Noé abre a janela e envia um corvo, né? E soltou um corvo, o qual tendo saído ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Eu aqui tentando ler sem óculos, né? Mas deu certo. Noé solta primeiro um corvo. E ele pode ter escolhido o corvo por vários motivos, entre eles o fato do corvo ser uma ave capaz de voar por longos períodos sem descanso. Daí ele poderia ir longe para ver se havia sinais de terra seca. O corvo também tem uma característica de construir os seus ninhos em penhascos rochosos. Então ele poderia procurar por picos, por montanhas que já tivessem emergido ali das águas. Segundo a lei de Moisés, a lei que Deus daria mais para frente, mais tarde a Israel, o corvo era considerado um animal impuro, está lá em Levítico, capítulo 11. Ele é uma ave, né, que se alimenta de animais mortos. E diante de um mundo ali coberto pelas águas do dilúvio, é fácil a gente imaginar que ele encontrasse alimentos em cadáveres que pudessem ainda estar ali sobre a terra. Por isso, talvez ele continuasse indo e voltando. Mas o corvo, ele não oferece uma resposta para Noé. Então Noé envia uma pomba. No verso 8 diz: depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Diferente do corvo, a pomba ela não encontra onde pousar e ela retorna à arca. 7 dias depois, Noé envia novamente a pomba e dessa vez ela volta trazendo um ramo novo de oliveira. E aquele pequeno ramo, ele comunica uma grande notícia. A árvore de oliveira, ela é típica de regiões baixas, então aquele era um bom sinal de que a terra começou novamente a produzir vida. Por isso que é muito comum a gente ver a imagem de uma pombinha com um ramo de oliveira no bico, simbolizando paz e esperança. Pois é. Aqui, antes de qualquer simbolismo posterior, ele anuncia algo muito concreto. O juízo chega ao fim e Deus está preparando um novo começo para a humanidade. E depois disso, Noé espera ainda mais 7 dias antes de descer da arca, né? E ele envia novamente a pomba. Agora ela não volta mais. Finalmente existe um lugar onde essa pombinha fez o seu ninho lá e pôde permanecer. Então toda essa sequência revela a paciência de Noé em observar, em esperar, em confiar. Até que chegamos a um detalhe muito interessante aqui no verso 13, porque diz que aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Ele vê a superfície da terra e vê que a terra estava seca. Agora pensa comigo. Se você estivesse dentro da arca durante tanto tempo e finalmente enxergasse a terra seca, qual seria a sua reação? Provavelmente eu teria saído imediatamente. Mas Noé não faz isso. Ele continua esperando. Por quê? Porque Deus ainda não havia dado o comando.
Somente alguns versos depois, no verso 15 e 16, Deus diz, né? Então Deus disse a Noé: saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Só então Noé sai da arca. E essa talvez seja uma das expressões mais maduras da fé, né? Como a gente viu, Noé espera ouvir a voz de Deus. A maturidade espiritual, ela nos torna cada vez mais dependentes da voz de Deus. E no verso 20 diz: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. Essa é uma observação preciosa. A primeira preocupação de Noé não era ali reorganizar sua vida, construir um abrigo, providenciar algo para você comer, sei lá, mas era adorar aquele que o havia preservado. Antes da gente continuar, vale a pena a gente entender um pouquinho o que significa holocausto. A palavra hebraica é olar, que significa literalmente aquilo que sobe, ou oferta que sobe, e o nome faz referência à fumaça do sacrifício que subia do altar. Diferente de outros tipos de oferta, que mais tarde vão ser descritas lá em Levítico, no holocausto o animal era consumido completamente pelo fogo. Então nada era preservado para quem oferecia o sacrifício, tudo era entregue a Deus. Por isso o holocausto se tornou um símbolo de dedicação completa, entrega e adoração. É interessante a gente perceber que esse é o primeiro altar mencionado explicitamente na Bíblia. Abel havia oferecido um sacrifício, mas o texto não fala sobre um altar. Agora, ao sair da arca, a primeira construção de Noé não foi uma casa, mas foi um altar. E séculos mais tarde, Deus organiza o sistema sacrificial de Israel por meio de Moisés. O holocausto passaria a fazer parte do culto diário no tabernáculo. Posteriormente, lá na frente do templo também. Mas na sua finalidade, a finalidade do holocausto permanecia a mesma, que era lembrar ao povo que o pecado exige morte e que a aproximação de Deus só é possível por meio de um substituto. Desde o início de Gênesis, esse padrão vem sendo estabelecido. Abel trouxe do melhor do seu rebanho, Deus vestiu Adão e Eva com pele de animais. Noé aqui oferece animais limpos sobre o altar. E o texto continua no verso 21, dizendo que o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, né? Mas vamos parar aqui no aroma agradável. Essa expressão também merece uma breve explicação, porque assim como a gente viu em Gênesis 6 que Deus se entristeceu, aqui a gente encontra novamente essa linguagem humana aplicada a Deus. Moisés não está dizendo que Deus possui narinas como as nossas ou que ele precisava sentir o cheiro do sacrifício. Ele utiliza aquela figura de linguagem que a gente já falou, o antropomorfismo, para comunicar uma realidade que a gente pode compreender. O aroma agradável não está relacionado ao cheiro da carne queimada, não é o cheiro do churrasco. O que agrada a Deus é a adoração que nasce de um coração que responde com fé. Esse é o aroma agradável. Ao longo de toda a Escritura, os sacrifícios só eram agradáveis quando acompanhados de confiança, de arrependimento, de obediência. Então, o altar de Noé, ele aponta exatamente para isso. E, ao mesmo tempo, aponta para algo maior. Todos aqueles sacrifícios eram provisórios. Esses sacrifícios não tinham poder para salvar em si mesmos. Eles eram sombras que apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus, que ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, em favor do seu povo. É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 5, que Cristo se entregou como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aquilo que o altar de Noé apenas anunciava encontra seu cumprimento definitivo na cruz. E na continuação do verso 21 diz: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a mocidade. Também nunca mais vou destruir os seres vivos como fiz desta vez. Observe aqui que Deus fala coisas importantes, né? Moisés escreve coisas importantes aqui. Depois de todo o juízo, a gente poderia esperar que Deus dissesse: ó, pronto, agora o coração do homem finalmente mudou. Tudo é novo, inclusive o coração do homem. Mas não é isso que acontece. O diagnóstico continua o mesmo. O problema nunca foi apenas o ambiente, nunca foi apenas aquela geração. O problema continua habitando o coração humano, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. E essa é uma observação muito importante, porque o dilúvio mudou o mundo, mas não transformou o ser humano. As águas lavaram a terra, mas não puderam purificar o coração. E é justamente aqui que a gente percebe a nossa necessidade de Cristo. Porque não bastava um novo começo, era necessário uma nova natureza. Era preciso que Deus realizasse uma obra muito mais profunda do que um recomeço da criação. Era preciso que ele transformasse o coração do seu povo. E por fim, aqui no verso 22, Deus promete que enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Que bela maneira, né, de encerrar esse capítulo, né? É graça, porque depois do caos, Deus reafirma que a criação vai continuar sendo sustentada pela sua providência.
As estações vão continuar, a Terra vai continuar produzindo. E isso mantém o ritmo da Terra, a regularidade do universo. É isso que permite o desenvolvimento, a ciência, a cultura. E não é porque a humanidade tenha se tornado melhor, mas é porque Deus permanece fiel à sua promessa. Essa é uma verdade que Israel precisava ouvir ao caminhar pelo deserto e continua sendo uma verdade para nós hoje, porque a gente vive em um mundo ainda marcado pelo pecado. Nós ainda enfrentamos tragédias, injustiças, sofrimento, mas a história não está à deriva. O mesmo Deus que preservou Noé continua sustentando toda a sua criação e conduzindo todas as coisas até o dia em que fará não apenas uma nova terra depois de um dilúvio, mas novos céus e nova terra, onde o pecado finalmente não vai mais existir. E o que é que essa narrativa significou para a audiência original? A gente sempre gosta de responder essa pergunta por aqui. Moisés continua ensinando aquele povo que o Deus que os libertou do Egito é o mesmo Deus do dilúvio. Um Deus santo que julga o pecado. Um Deus fiel que nunca se esquece da sua aliança. Um Deus gracioso que sempre providencia um caminho de salvação para aquele povo que ele chama para si. Ao mesmo tempo, essa narrativa ensinava algo sobre a própria caminhada de Israel. Porque eles também precisariam aprender a confiar na palavra de Deus, mesmo quando eles não compreendessem tudo o que Deus estava fazendo. Assim como Noé permaneceu e saiu da arca somente quando Deus falou, Israel deveria aprender a caminhar seguindo a voz de Deus. A segurança deles não estaria na força do seu exército, nem na fertilidade da terra. Sua segurança estava na presença do Deus da aliança. E eles estavam sendo ensinados a confiar na palavra, no poder e na fidelidade de Deus em qualquer circunstância. E o que é que essa narrativa significa para nós hoje, em Cristo? E quando a gente lê Gênesis 7 e 8, à luz de toda a Escritura, a gente percebe que essa narrativa nunca teve Noé como seu destino final, mas que ela aponta para Cristo. Às vezes a gente imagina que Noé foi salvo de uma forma diferente da nossa. Como se os santos do Antigo Testamento fossem salvos por sacrifícios, pela arca, pela obediência à lei. Mas a Bíblia não ensina isso. Noé foi salvo pela mesma graça que nos salva hoje e pela mesma fé. A diferença é apenas a direção do olhar. Nós olhamos para trás contemplando a obra que Cristo já realizou na cruz. Eles olhavam para frente, confiando nas promessas de Deus e aguardando o Redentor que haveria de vir. É isso que Hebreus nos ensina ao dizer que todos aqueles homens e mulheres que viveram pela fé estavam esperando o cumprimento das promessas de Deus. Eles ainda não conheciam o nome de Jesus, nem compreendiam plenamente como Deus realizaria a sua redenção. Mas eles criam na promessa feita em Gênesis 3,15, de um descendente que pisaria na cabeça da serpente. Por isso, o próprio Senhor Jesus, ele afirma lá no Evangelho de João, no capítulo 8, que Abraão se alegrou ao ver seu dia. Ele viu e se alegrou. E o apóstolo Pedro, ele escreve que os profetas, eles investigavam cuidadosamente sobre a graça que nos seria concedida, porque o próprio Espírito de Cristo anunciava, por meio deles, o sofrimento do Messias, os sofrimentos do Messias e as glórias que viriam depois. Então, desde o início da Bíblia, toda a história caminha na direção de Cristo. É por isso que a arca também aponta para ele. O apóstolo Pedro também faz essa conexão quando ele recorda os dias de Noé. Ele afirma que a arca apontava para uma realidade maior cumprida em Cristo. Ele escreve que nos dias de Noé, poucas pessoas, a saber 8, foram salvas das águas. O batismo corresponde a isso, agora também salva vocês. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Pedro está mostrando que a arca era uma figura da salvação que Deus realizaria em Cristo. O batismo aponta para a nossa união com Ele. E Cristo é o verdadeiro refúgio para o qual a arca sempre apontou. Então, assim como Deus preservou Noé através da arca durante o juízo, hoje preserva todos aqueles que estão em Cristo. Não é por acaso que Jesus declara: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Assim como havia apenas uma arca, apenas uma porta, existia um único Salvador e um único caminho de reconciliação com Deus. Noé não foi salvo porque construiu bem uma arca. Ele foi salvo porque a graça de Deus o encontrou e, pela fé, ele entrou no refúgio que Deus havia providenciado. Nós também não somos salvas por nossas obras ou pela nossa justiça. Somos salvas porque fomos unidas a Cristo pela graça, mediante a fé. Mas tem mais um ponto nessa narrativa que eu queria destacar, que fala profundamente ao nosso coração. Perceba que aqueles que entraram na arca, eles não foram poupados das águas, da turbulência das águas. Eles passaram por elas. Durante meses e meses, eles experimentaram daquela turbulência, do balanço da embarcação, das dificuldades, dos desafios, da espera, da incerteza.
A arca não removeu a tempestade, mas ela preservou Noé durante a tempestade. E essa continua sendo uma promessa do Evangelho. Cristo nunca prometeu que seus discípulos viveriam sem sofrimento, pelo contrário. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É o que ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16. Seguir a Cristo não significa viver uma vida sem tempestades. Significa atravessar essas tempestades, sabemos que estamos seguras nele. Nossa segurança não repousa na firmeza com que nós seguramos Cristo. Repousa na firmeza com que Cristo nos segura. E por fim, Gênesis 8 também nos lembra que o dilúvio não resolveu o maior problema da humanidade. Depois de todo o juízo, Noé sai da arca para um mundo ainda marcado pelo pecado. Poucos versículos na frente, a gente vai ver que o próprio Noé continua a ser um pecador. O dilúvio trouxe um novo começo, mas ele não trouxe um novo coração, e era necessário uma obra muito maior. Era preciso que Deus transformasse o interior do ser humano, e foi exatamente isso que Cristo veio fazer. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura e que as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Aquilo que as águas do dilúvio jamais poderiam produzir, Deus realiza por meio do seu Espírito. Ele não apenas preserva a nossa vida, ele nos dá uma nova vida. E essa história ainda não terminou. Assim como Noé aguardou o dia em que pisaria novamente em terra firme, nós aguardamos o dia em que Cristo consumará a sua obra. E naquele dia não haverá mais morte, nem luto, nem dor, nem maldição, porque as primeiras coisas terão passado. A nova criação será definitiva. Por isso, quando a gente lê Gênesis 7 e 8, a gente não está lendo apenas a história de um homem preservado dentro de uma arca. Vemos o Evangelho sendo anunciado desde as primeiras páginas da Bíblia. Vemos o caráter de Deus que age em verdade, em justiça e em misericórdia. Um Deus em quem podemos confiar e descansar. O Deus que providenciou uma arca para Noé é o mesmo Deus que na plenitude dos tempos providenciou o seu próprio filho para salvar definitivamente o seu povo. A arca preservou Noé do juízo temporário, mas Cristo nos livra do juízo eterno. A arca conduziu Noé a uma criação restaurada, mas Cristo nos conduz aos novos céus e à nova terra. E assim como Deus se lembrou de Noé, podemos descansar na certeza de que Deus jamais se esquecerá daqueles que estão unidos ao seu Filho, porque todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim e amém. E hoje eu quero terminar lendo uma promessa maravilhosa do Senhor no livro do profeta Isaías. Está em Isaías, capítulo 43, eu vou ler dos versos 1 ao 3, e diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Minha irmã, que essa verdade repouse sobre o seu coração. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.